Oi, meus amores. Sejam bem-vindos. Seja bem-vinda, Kelly. Me diga se vocês estão me ouvindo bem. Boa noite. Boa noite, Flávia. Sejam bem-vindos. Vamos convidando o pessoal para entrar. Vou esperar um pouquinho. Vamos esperar o pessoal ir chegando. Hoje eu tô aqui em casa. Tava muito calor lá em cima. Eu desci. Talvez nós tenhamos participação especial da Lili. Da minha cachorrinha. Então, se vocês ouvirem os latidos, hoje vai fazer talvez parte da nossa aula, essa participação dela. E hoje nós estamos na nossa terceira aula aqui da jornada. Boa noite. E essa jornada, né, que é Removendo os Véus de Maia, que é uma jornada que foi meio que inspirada, assim. Eu tava pensando no como melhorar o acordar, que é um curso que eu faço, que eu vou abrir inscrição para esse final de semana, pra gente começar em breve. E eu pensando como fazer, porque é um curso muito vivencial e eu sentia falta de trazer uma teoria antes, né? Porque eu sou muito racional, muito cabeção mesmo, e tive que ir me soltando para ser mais intuitiva, para ir reconectando com essa minha intuição, com esse meu feminino. E nisso foi vindo alguns temas para poder compartilhar com a turma do Acordar, e me veio um insight assim de partilhar isso com mais pessoas, de partilhar esse conhecimento de uma forma pública, né, para espalhar mesmo como contribuição, até para equilibrar esse campo de tudo que eu recebo bastante. E veio com esse nome de Maia, né, que foi um presente que eu já contei aí ao longo das aulas, que num dia eu acordei com esse nome e fez todo sentido. E um dos arquétipos que também está ligado a Maia, a deusa Maia, né, que é a deusa que controla aí as ilusões do que é real, do que não é o arquétipo da aranha. E eu tava lendo sobre o arquétipo da aranha, estudando um pouco sobre esse arquétipo, e eu achei maravilhoso, né? Que é um arquétipo, a aranha constrói a própria teia dela, né? Ela constrói, ela tem esse potencial de construir essa teia para poder capturar o alimento, né? E tem estudos aí falando, né, como da resistência desse fio da aranha. E aí fica muita reflexão para a gente perguntar para nós mesmas, né? Que teias eu tenho construído? Que teias existem, né, na minha mente, na minha forma de pensar? Quais os emaranhados que eu construí que eu não preciso mais? Talvez seja a hora da gente desmanchar algumas dessas teias, né? E reconstruir outros caminhos melhores. Então, o convite dessa jornada também é muito para isso, sabe? Pra gente expandindo a consciência. Olha, Lili, vem aqui. Expandir a nossa consciência e criar novas trilhas, criar novos caminhos, criar novos modelos pra gente pensar e se expandir. Então, na primeira aula, eu trouxe muito falando da anatomia energética, sobre nós enquanto seres humanos, como que a gente é composto. Hoje, na aula de manhã, na segunda aula, eu falei muito dos campos, né? Uma aula linda, tá disponível. Eu vou deixar essas aulas todas disponíveis, gente, até domingo, tá? E depois elas vão lá para dentro do curso Acordar. Então, quem quiser ver aí gratuitamente, vai ficar tudo disponível até este domingo. Então, assistam, tô deixando tanto aqui no IGTV quanto no YouTube. Depois também que acabar essa live nossa, eu vou subir ela pro YouTube, porque os apressadinhos igual eu, lá no YouTube a gente põe numa velocidade dobrada, né, e vem em menos tempo. Então, eu vou passar para lá também. Então, nessa aula de hoje de manhã, foi uma aula que eu falei muito dos campos,
de como, né, a constelação pode ajudar a gente a ampliar a percepção sobre esses campos, sobre se a gente realmente tem livre-arbítrio, onde o nosso livre-arbítrio se esbarra através desses campos, dessas influências, e que às vezes a gente fica se relacionando com outras pessoas através desse nosso campo. E aí eu preciso entender onde eu estou inserida, quais os padrões eu estou sendo fiel, estou repetindo na minha família. Então, esses campos, eles trazem muita informação e a gente se vincula muito, como eu falei hoje de manhã, pela boa consciência, pelas lealdades sistêmicas e repetimos muitas dinâmicas da nossa família, do local onde a gente vive, dos meios onde a gente está inserida. Então, essa foi a nossa segunda aula, uma aula bem bacana hoje de manhã também. Até minha mãe falando comigo, né? Nossa, você tá falando muito rápido, é mais devagar nas aulas. Mas é porque eu acho que eu tenho um desejo tão grande de entregar tanto conteúdo para vocês, que aí eu vou falando. Então, se eu estiver muito acelerada aí, vocês me puxam a orelha, pede para eu ir mais devagar aqui, tá? Porque é muita coisa que eu gostaria de entregar, porque tudo isso que eu fui aprendendo ao longo, né, desses 10 anos que eu tô mais profundamente no autoconhecimento, no autodesenvolvimento, nos estudos das terapias e afins, né? Todas as coisas que eu já fiz, as milhares de coisas que eu já estudei. Então, tem muito conteúdo para entregar. E eu recebi uns puxões de orelha que, assim, não adianta só a gente estudar, ter conhecimento, a gente tem que pôr em prática. E eu venho colocando em prática na minha vida muita coisa, né? Faz tempo que eu aplico os meus conhecimentos na minha vida, no meu desenvolvimento. Só que aí chega uma hora também que não adianta só a gente, pelo menos para mim faz sentido também não só aplicar. Eu tenho um chamado muito grande de compartilhar, né? Para mim, eu sempre gostei, desde criança eu gosto, né, de brincar, de compartilhar, de escolinha e de compartilhar, e esse ensinar sempre foi muito inclusive parte da minha formação primeira, que é biologia, né, tanto licenciatura quanto bacharelado. Então fui professora também muito tempo, aí faz parte de mim. Então eu vim compartilhar todo esse conteúdo, e nessa aula de hoje, terceira aula, a gente já entendeu na primeira aula sobre a anatomia do ser humano, da anatomia energética. A gente aprendeu na segunda aula onde a gente está inserido aqui nesse planeta, quais os campos morfogenéticos que atuam, mórficos morfogenéticos que atuam em nós, em todo o planeta. E agora nós vamos falar de nova era, de transição planetária, de propósito de vida. E onde é que eu fico no meio disso tudo, né? Como é que eu trago tudo isso para o meu dia a dia de uma forma prática e trazer também umas desconstruções de alguns mitos que já me pegaram, me bateram doído, assim. Principalmente essa história de propósito. Já me pegou e já um tempo atrás me deu uma surtada, assim, porque eu queria muito achar meu propósito, eu queria muito ter clareza desse meu propósito, e eu brinco, né? Eu queria que anjos descessem do céu e me entregassem um pergaminho dourado com tudo escrito, com o que eu devia fazer pro resto da vida. E não vai acontecer, né? Esse propósito desse jeito idealizado, romantizado, como muitas pessoas aí da expansão de consciência pregam, não faz sentido para mim, né? Lembro de novo que eu falei na primeira aula. Cada um tem sua verdade. Cada um tem a sua própria verdade, e reitero aqui o convite quando eu trago, né, sempre nos meus cursos, sempre tudo que eu compartilho a minha verdade. E eu sempre peço que vocês façam o filtro do coração de vocês, né? O filtro da alma de vocês. Então, que pegue esse conteúdo que eu tô entregando e sintam se faz sentido para vocês, né? Eu digo, faz sentido, usem, apliquem. Se não faz sentido, bota aí na prateleira, quem sabe um dia possa fazer ou não, tá tudo bem, né? Tá tudo certo, temos essa escolha mesmo. Então, a aula de hoje a gente vamos compartilhando aí, vamos chamando mais gente para estar com a gente, né? Compartilha aí nesse aviãozinho aí para mandar para mais pessoas. E a gente vai falar então começar falando de transição planetária. Quem é dessa vibe mais de expansão de consciência,
da espiritualidade, já ouviu falar ou tem ouvido falar muito de transição planetária há algum tempo. Nós estamos saindo aí da era de peixes para a era de aquários. Os astrólogos têm uma divergência quanto a essas datas, quanto à duração dessas eras, mas enfim, nós estamos nesse período de transição, a energia que a gente vibra é de transição. E o que é isso, né, de era de peixes, de era de aquário, de transição planetária? São frequências de energia. Durante um bom tempo no planeta Terra, reinou e predominou um tipo de energia, que é o que a gente chama da era de peixes, né? Que a gente está encerrando, esse ciclo dessa energia está decaindo e a gente está entrando numa nova onda energética. Então, quais são as características dessa onda de peixes que está decaindo, né? Os peixes eles andam muito em cardumes, né? Então, a era de peixes é a era dos cardumes, dos grupos, das massas, do pensamento massivo, né? Quem lembra do filme lá do Charlie Chaplin, né? Só apertando parafuso, só replicando aquilo que... Tempos modernos, né, que chama o filme, aquilo que a gente foi ensinado, que vem da Revolução Industrial, que vem desse modelo de educação que nós temos, né, com disciplinas, olha o nome, né, a gente chama as matérias de disciplinas, onde você estava todo mundo ali enfileirado, onde tinha uma hierarquia muito forte, que vem dos quartéis, que vem dessa imposição de um ponto de vista, e nós fomos educados, né, dentro das escolas, para só ter uma resposta certa, para só ter um caminho certo. Então, as provas tinham uma resposta, se o professor achar que você não acertou aquilo ali, você tirava nota ruim e não passava. Então, é uma forma de educar que ela valoriza a falta, ela valoriza aquilo que você tem dificuldade. Se você não consegue, né, avançar em alguma coisa, você é punido, você é reprovado. Em vez de valorizarmos o quê? Os nossos pontos fortes, as nossas qualidades, as nossas habilidades. Então, a gente, na era de peixes, é uma era que olhou muito para o que falta. Uma era do patriarcado, onde as mulheres, né, os atributos femininos, não só as mulheres, mas os atributos femininos, eles foram muito massacrados. E aí a gente entra, né, competição é um atributo masculino que prevalecia, a cooperação já é um atributo feminino que deve prevalecer nos próximos anos, começar a ressurgir, né, nessa era de aquário. Então, essa transição planetária é essa mudança que o mundo está pedindo, sabe? E é uma era que vai ser de atributos mais femininos, é uma era que vai ser mais amorosa, é uma era que vai ser mais acolhedora. Isso já vários estudos, né, várias manifestações aí mostram pra gente. Tanto que aí a gente vê em vários movimentos, né, a gente vê em vários questionamentos aí de muitas coisas, várias vertentes questionando a educação, muito feminismo questionando o resgate desses valores femininos. E lembrando, gente, quando eu falo aqui, né, de masculino e feminino, nós vamos falar mais disso nas próximas aulas, quando a gente for entrar mais em relacionamentos. O homem, tanto o homem quanto a mulher, a gente tem, ambos nós temos dentro de nós características masculinas, características femininas. E nós mulheres, eu sempre falo, eu fiz círculo de mulheres muito tempo, né? Porque eu levantava também essa bandeira aí de que precisava, né, melhorar, dar mais voz às mulheres. E realmente, né, isso foi necessário, esse movimento foi necessário. Porém, eu fui entendendo, quando eu fui me trabalhando e sentindo, que eu tinha muitas características masculinas e características masculinas em desequilíbrio. Que a gente, nós mulheres, quando a gente foi na busca dessa igualdade de gêneros, a gente usou das características masculinas para crescer, para tentar competir com os homens. E é por isso que muitos relacionamentos afetivos hoje não dão certo, porque os casais estão competindo em vez de estar cooperando. Então, nós avançamos muito tecnologicamente, né, nesses últimos tempos aí da era de peixes, avançamos muito no desenvolvimento intelectual, porém, nós ainda estamos muito travados no nosso desenvolvimento emocional.
Nós estamos muito travados, bloqueados com as nossas questões energéticas. E aí o chamado dessa nova era, dessa transição planetária, é para a gente resgatar essas características que foram perdidas e ter um equilíbrio maior no planeta. E quem veio fazer essa transição planetária? Existem, segundo vários estudos, né, vários autores, os chamados seres da nova era, que são os conhecidos índigos, cristais, arco-íris, violetas, seres dourados. Existe uma série de nomes, né, e catalogados isso. E de onde vem isso? Vem das pessoas que têm mediunidade, a clarividência e conseguem enxergar a aura das pessoas. Então, as pessoas que vieram, as almas que vieram para ajudar a instalar essa nova consciência da Era de Aquário, essa consciência, essa energia mais cooperativa, essa energia mais amorosa, eles têm a aura de uma cor um pouco diferenciada. E esses seres começaram a chegar aqui no planeta com, assim, tem índigos e cristais do planeta aqui de muitos, né? Falam que Jesus era índigo, que era um dos percussores aí dessa raça que veio trazer essa nova visão de mundo para nós, mais amorosa, mais cooperativa. Então, esses seres estão há muito tempo no planeta, mas começaram a chegar de uma forma mais massiva da década de 70 para cá. Eu sou muito índigo, né? Eu sou muito índigo. E amanhã eu vou compartilhar no grupo com vocês um teste para vocês saberem se vocês são índigos também, né? Se vocês têm características de índigos também. Então, os índigos, eles se sentem muito reprimidos, assim, e aí entra num conflito muito grande. Muitas vezes os índigos têm um conflito interno muito grande, porque a gente é meio revolucionário, a gente tem uma necessidade de mudança dentro da gente, porque a gente veio implantar o novo, a gente veio trazer essa nova visão de mundo, a gente veio trazer essa expansão de consciência, essa nova forma de pensar. Então o índigo, ele é uma alma muito livre, porém foi criado e educado dentro dos moldes e dos padrões da era de peixes, que limita, que dá diretrizes muito rígidas, né? A gente tinha muita rigidez na educação dentro de casa, a gente tinha muita rigidez nas religiões, a gente tinha muita rigidez dentro das escolas. E aí a gente foi educado na rigidez, no controle, na disciplina, nas regras, porém dentro da gente a gente tem uma necessidade muito grande de liberdade, de trazer o novo, porque esse é o papel dessas raças, né, dos índigos, dos cristais e afins na transição planetária, ser, né, instrumentos apoiadores dessa nova consciência, dessa nova forma de pensar, começar a sustentar e a consolidar essa nova energia no planeta. E é por isso que a gente precisa falar mais, e é por isso também é um chamado da minha alma de falar mais e compartilhar mais essas coisas. Bacana, né, Kelly? É muito bacana, eu adoro esse tema. Só que assim, quando eu comecei a entrar em contato com esses temas, eu vi isso tudo muito romantizado, sabe? Eu vi assim, que a gente precisa, os índigos e os cristais precisam começar a trabalhar com coisas da nova era, precisam trabalhar com questões mais revolucionárias e ter o propósito de vida muito claro, porque tá no nosso plano de alma trazer essa nova frequência para o planeta. E aí eu comecei a me questionar muito, né? O que será que é o meu plano de alma? O que será que é o meu propósito de vida? O que será que eu vim fazer aqui? E eu sempre já fui questionadora, e aí sim que isso borbulhou na minha mente e trouxe muita inquietação, um bom tempo, uma boa fase da minha vida. E a gente tem essa característica de ser muito buscador também, muitas vezes muito multipotencial. Esses seres, a gente se interessa por muitos assuntos diversos, porque a nossa alma já viveu várias experiências distintas em vários lugares. Então a gente realmente tem registros diversos. Lembra da nossa anatomia energética?
do corpo lá, dos nossos corpos superiores, onde está o registro nosso acástico, que é o nosso livro da vida. Então, ali nesse livro da vida dos seres índigos, cristais e afins, tem muita diversidade. Tem muita, por isso que a gente também se interessa por muitas coisas e muitas vezes a gente fica perdido na prática do dia a dia. Porque eu gosto de tudo e eu vou fazer o quê na prática? Que eu vou trabalhar com o quê? Como é que eu vou aplicar todo esse conhecimento? Como é que eu vou aplicar isso no meu dia a dia? Porque a gente é uma mente muito ativa, é uma necessidade de fazer coisas novas o tempo todo e ao mesmo tempo você se pega, aí a gente acaba virando muito procrastinadora, a gente acaba sendo muito da iniciativa e pouco acabativa. Eu era muito dessa, de que começava tudo e não terminava nada. Então aí às vezes a gente precisa focar e a gente precisa pensar o que eu quero de verdade, o que eu preciso fazer. Ai, que bom, Kelly, que você tá amando. Eu também amo falar desses temas, amo, amo, amo. Então a gente precisa muitas vezes focar e aí também, né? Aí eu fui estudando muitas terapias, muitas coisas e estudo muito, leio muito ainda. E aí chegou a constelação para mim. E eu tinha uns questionamentos muito profundos assim internamente, porque eu me via, sempre me vi muito presa, inclusive para me comunicar. Eu falei aqui, né, e eu tenho coisas assim da minha infância que eu não conseguia falar com os professores, eu tinha muito medo de me expressar. E hoje eu entendo e a gente vai estudando, né, a constelação, vai estudando que a gente se vincula nessa família de alma, nos processos onde eu preciso lapidar justamente aquilo que é maior desafio para mim. Porque aquilo que é o maior desafio para mim vai ser a maior fonte de contribuição. Então, é como se eu precisasse treinar esse músculo para a hora que eu fosse colocar isso em prática, eu estar bem treinada. Então, o que eu percebi? Eu sempre tive muita dificuldade, sempre fui muito tímida, sempre não conseguia falar muito, até porque o índigo, ele pensa muito diferente muitas vezes da massa. E aí a gente fica assim, será que eu falo isso? Será que eu coloco isso pro mundo? Porque eu penso tão diferente, né? E aí eu tinha muito essa dificuldade de me expressar e até hoje o meu chakra aqui, eu falei isso na primeira aula, ele é o meu desafio. Tanto que nos primeiros cursos que eu ia fazer, eu perdi a voz e aqui eu tô eu de novo, né? Quando eu me proponho a vir aqui entregar conteúdos desse nível para vocês, trazer questões que são mais um pouquinho fora da curva, a minha voz, ela falha, né? Ela dá uma falha ainda, porque isso vem de muitos registros também de outras existências, muitas coisas. Mas enfim, nós índigos temos esse papel de falar, de expressar, de trazer para o mundo essa nova era. Essa era de aquário é papel nosso, né? Colocar essa forma mais amorosa de ver o mundo, essa forma mais cooperativa, mas sem romantizar, sabe? Porque eu vejo muitas pessoas caminho do meio sempre, né? E pessoas que eu convivi, e um momento que eu vivi isso, teve uma fase que eu vivi muito isso lá uns 4 anos atrás, onde eu acabava achando que eu tinha que aceitar tudo, né? Que eu tinha que ser muito amorosa, e aí eu fui vendo que não, que aí também tinha muitas questões sistêmicas que eu precisava curar para eu aprender a me colocar. Então, porque nós índigos também, a gente tem uma força dentro da gente, uma capacidade de se colocar, de se posicionar, a gente tem um pensamento muito claro, muito... a gente consegue se posicionar diante das ideias, a gente tem um posicionamento diante das ideias, talvez a gente não consiga expressar isso, mas internamente esse posicionamento existe. E aí a gente precisa colocar isso para o mundo, e a constelação me trouxe muita clareza de que o conflito é saudável. A constelação me ensinou muito de que às vezes é necessário sim ter conflito e que o conflito ele constrói, né? Só que eu tenho que ser um conflito respeitoso. Eu tenho que ter respeito à opinião do outro, mas eu não posso também me acolher e me acanhar de colocar o que eu acho e o que eu penso. Isso é papel nosso. Isso é papel dos índigos e dos cristais. A gente precisa estar firme sim
para se posicionar, porque como que a gente vai trazer o novo? Como que a gente vai querer implantar uma nova era, ser instrumento para essa nova era, né? Claro que isso não vai acontecer da noite para o dia, essa transição planetária, isso é um processo que nós estamos no início dele, mas cada um de nós que faz parte desse processo tem que começar a se posicionar, tem que começar a trazer o que acredita, porque senão como é que a gente vai fazer essa transição? Ela não vai acontecer só da gente ficar pensando e tendo dentro da gente posicionamento sobre tudo isso que está acontecendo. Eu preciso trazer isso para o meu dia a dia, eu preciso trazer isso para a minha prática, para a minha fala, para as pessoas que eu convivo, para o meu local. E aí cada um vai ter uma maneira de fazer isso, né? Eu tô achando um caminho aqui através das redes sociais, através dos meus cursos, das minhas formações, que eu adoro dar esses cursos e essas formações, eu adoro trabalhar com constelação familiar, adoro com expansão de consciência. Então isso faz parte do meu caminho que eu tô achando aqui, pode ser que amanhã ou depois isso mude. E aí eu quero começar a trazer para vocês, linkando com tudo isso, né, que hoje eu vejo que a gente pode mudar, e que a gente pode expressar isso que a gente veio fazer enquanto seres índicos e cristais em qualquer lugar, não só através do trabalho. Porque quando eu entrei no estudo desse assunto, começou a ficar, tem muita gente que até hoje fala disso, como se o propósito estivesse atrelado a trabalho, ao serviço, né? Então, como se você tivesse que achar um trabalho que vai ser alinhado com essa nova era, que vai ser alinhado, e trabalhos assim, muito específicos, tipo terapia holística, tipo yoga, tipo algo, essas coisas mais alternativas. E na verdade eu aprendi que não. Hoje eu vejo que a gente pode exercer em qualquer tipo de trabalho essa consciência dos índigos e dos cristais de transição que a gente tem, esse questionamento. Tem o Pedro Superti, que eu gosto muito, do Fator X, que ele trabalha com marketing de diferenciação. Então, ele é totalmente índigo. Se vocês assistirem às lives dele, ele é totalmente índigo, assim, não tem nem que ver. E ele trabalha com marketing. E a gente pode trabalhar com qualquer coisa e exercer ajudar a construir a transição planetária em qualquer lugar. Então, a primeira coisa que eu quero desconstruir nessa questão de nova era e transição planetária é que propósito não é relacionado a trabalho. Propósito não é algo fixo e rígido que vai ser te entregue imutável e que você veio para fazer. Isso se chama plano de alma. Plano de alma é aquilo que antes de encarnar, nós escolhemos alguns eixos para serem trabalhados na nossa vida, nessa existência. E a gente não precisa, outra coisa que eu quero desconstruir, a gente não precisa preocupar em saber o nosso plano de alma. A gente precisa preocupar, igual eu falei lá na primeira aula, em limpar o nosso canal intuitivo. Porque se eu trabalho a minha intuição e se eu limpo o meu canal intuitivo, a minha tríade superior, a minha essência, o meu mental superior sabe desse plano de alma e ele vai me conduzir sempre para o meu caminho. Outra coisa também que a gente vê muito nessa fala de propósito que eu quero desconstruir com vocês, que a gente precisa escolher um caminho certo. Não tem isso de caminho certo ou errado. Isso é um peso muito grande, pelo menos para mim e para as pessoas, né, como eu, que vieram de uma formação de peixes mais rígida. Não tem certo e errado. Tem experiências. A gente escolhe viver experiências e essas experiências vão trazer aprendizados. E a constelação me mostra e me ensina que quando a gente começa a ter experiências muito repetitivas, padrões que se repetem na nossa vida, é porque algo eu ainda não aprendi. Tem um aprendizado nessa situação que eu estou deixando passar batido. E que eu preciso, então, entender que o aprendizado é esse e integrar isso para que essa repetição pare de acontecer.
Então não existe caminho certo ou caminho errado. Existem escolhas que vão trazer aprendizado. Aprendizados que podem ser mais construtivos, que podem me levar adiante, ou aprendizados que talvez eu fique patinando no mesmo lugar em situações mais repetitivas, pois eu ainda não aprendi o suficiente ou que está no meu caminho aí para ser aprendido. Tá? Então, outra coisa que a gente tem que desconstruir, não tem caminho certo, sabe? Aquele propósito de vida, aquela jornada que é certa para mim e quando eu achar essa jornada, eu vou ser feliz para sempre, né? Que a gente tem um pouco de síndrome de Walt Disney para tudo nessa vida, nos relacionamentos, no trabalho, em tudo isso. Então, não vou ter isso de ser feliz para sempre. Não, a gente nessa vida aqui, nessa experiência humana, a gente constrói leveza, a gente constrói forma de pensar, uma mentalidade mais proativa, mais positiva, que vai saber lidar com os desafios de uma forma melhor. A gente vai cair sim, a gente vai ter estresse sim, mas a gente vai aprendendo a levantar mais rápido à medida que a gente vai se desenvolvendo, que a gente vai se desvinculando aí das fidelidades sistêmicas que eu falei hoje de manhã. Então vai ficando mais leve, mas faz parte desse nosso processo aqui nesse jogo da vida, né? Esses desafios. Não vai ser tudo lindos e flores, isso não é desse plano, não é desse jogo da vida. E a gente precisa remover esse véu de Maia, de achar que a hora que eu encontrar meu propósito vai ser tudo lindo e maravilhoso. Não. E propósito, a gente não encontra, é outra coisa. Propósito a gente constrói. Propósito, na verdade, é motivação. Nesse atual momento de vida que você está vivendo, eu quero que você reflita sobre isso. No atual momento de vida que você vive, o que te motiva? O que te traz bem-estar? Quais as coisas que você gosta de ver, de fazer? Por que você vai trabalhar todos os dias, né? Por que você quer ter uma vida talvez melhor financeira? Por que você quer ter um relacionamento? O que te motiva? Você precisa ter clareza disso nesse momento. E pode ser que que aí você vai avançando, amanhã ou depois, isso não te motive mais. Você tem que construir uma nova motivação, ou seja, um novo propósito. Para mim, propósito é isso, sabe? Essa motivação que a gente vai construindo, reconstruindo, modelando, moldando, ajustando ao longo do percurso. Porque é do ser humano, né? Tem até um livro que fala da inteligência espiritual. A gente tem uma área do cérebro que precisa desse estímulo, que reconhece esse estímulo, dessa necessidade que o ser humano tem de algo maior, de algo que motiva. Então a gente precisa disso, sabe? A gente precisa ter. Então, se você tá sem motivação nenhuma na vida, se não tem nada que te causa uma vontade de fazer as coisas, de trabalhar. Às vezes a gente não trabalha, não ama o trabalho que tem, mas eu amo infinitas outras coisas que eu faço e eu tenho motivação por outras coisas e eu sei que através do meu trabalho eu vou ter um retorno financeiro que vai me proporcionar outras coisas. Eu já falei que muitas vezes a pessoa já me vem falando, aqui em várias lives, eu tenho a profissão da biologia, eu sou consultora ambiental e sou terapeuta. Eu tenho essas duas carreiras, eu concilio essas duas carreiras. Eu não amo de paixão a consultoria ambiental, eu não tenho aquele tesão de ir lá e fazer a consultoria. Mas a consultoria me dá um retorno financeiro que me proporcionou todos os cursos terapêuticos que eu fiz, todas as minhas formações, todas as imersões, todas as viagens. Então, como que eu não vou ser grata? Como eu não vou me motivar a fazer esse trabalho? É a criança, então, né? Se eu tô querendo aí só oba-oba em todos os aspectos da minha vida, eu tô na criança. A vida adulta, o jogo da vida adulta não é esse. O jogo da vida adulta não é esse. Então, eu tenho preguiça, tenho procrastinação, às vezes, de fazer as coisas de consultoria? Tenho. O que eu faço? Eu começo trago para minha mente, eu estou treinando a minha mente. Quando eu tô para baixo, quando eu estou desanimada e eu tenho que fazer algo da consultoria, eu começo a trazer para minha mente, a me relembrar o quanto a consultoria me proporciona. O quanto de coisas do
que eu gosto dessa infinidade de coisas que eu estudo que ela me proporcionou. E aí eu vou lá e faço o que precisa ser feito. E aí naquele momento eu me motivo e faço o que precisa ser feito. Então, é um véu, é uma ilusão, sabe? E aí tem ilusões, gente, né? Essa a gente tá falando da jornada de Maia. Maia fala das ilusões. E a era de peixes tinha muitas ilusões, e a era de aquário também tem muitas ilusões. A era de aquário não vai ser uma era de ausência de ilusões, não. E aqui eu tô trazendo umas desconstruções, removendo alguns véus agora, nessa fase aqui da live que nós estamos, de era de aquário. Essa questão do propósito, isso aí já são ilusões da era de aquário, que estão sendo plantadas e que foi plantada na minha mente e que aos poucos eu fui entendendo e desconstruindo e tô aqui compartilhando com vocês. Então a gente precisa entender que tanto a era de peixes que está em declínio, quanto a era de aquários que está em ascensão, essas duas energias ainda vão ter distorções, ainda vão ter ilusões. E a gente precisa sempre estar muito centrado no nosso canal intuitivo para achar o nosso caminho, para achar o nosso caminhar. E aí, eu queria trazer para vocês também um pouquinho. Aí a gente fica muito assim, né? Tá, então propósito não é algo que eu tenho que fazer no trabalho. Propósito é uma motivação que eu construo. E eu tenho uma bússola interna, que é o meu coração, que ela vai começar a chamar. Se eu estou com essa intuição aberta, como eu disse, eu não preciso saber meu plano de alma, eu não preciso saber meu propósito. Eu basto estar ali todos os dias me conectando com a minha intuição, todos os dias me conectando com a minha essência, parando um pouco para meditar, para pensar, para sentir se eu ando bem, se minha energia anda boa, se minhas emoções andam, né, mais ou menos equilibradas. Porque se eu entro, como eu falei hoje de manhã, num processo onde todo dia eu tô mal, todo dia eu tô desmotivada, todo dia eu tô desanimada, todo dia eu tô contrariada com alguma coisa, a minha alma tá me chamando para um novo lugar. A minha alma está me chamando para um novo caminho. Essa tríade superior está me convidando a repensar a minha vida e talvez mudar em alguma coisa, em procurar um tratamento ou uma limpeza, né? Não sei. Aí a gente precisa individualmente fazer esse trabalho. Porque é outra coisa também que a era de aquário traz muito, né? Essa visão de que magicamente as coisas vão se resolver. Isso não acontece. Muitas pessoas me ligam, né? Quero fazer uma terapia, que eu tô com um problema assim assado. O que você recomenda pra mim? E aí eu direciono a partir daquilo que eu faço, sim, claro, sempre, né, de acordo com que a cada situação eu sinto que tem alguma ferramenta que pode ser melhor naquele momento. Mas a pessoa fala, mas e vai resolver numa sessão? Mas vai resolver esse meu problema definitivo? E aí eu quero trazer outra desconstrução. Nós, enquanto seres humanos, temos muito ainda que evoluir. Não é uma sessão de terapia que vai resolver. Eu faço terapia há 10 anos. Há 10 anos. E além de fazer terapia, eu estudo terapias, eu mergulho nos meus processos terapêuticos. E eu sou daquela, né? Eu sou escorpiana, com sol e escorpião, lua em peixes. Eu sou Eneatipo 4. Quem entende disso aí que eu tô falando, um pouquinho de astrologia e de Eneagrama, sabe que eu sou o drama puro. Sabe que eu sou emoção à flor da pele. Então, eu não tenho medo, eu mergulho de cabeça nas minhas questões para poder resolver. Me rasgo inteira quando preciso, né? Peço socorro para os meus terapeutas, para os meus professores aí sempre. Por quê? Porque a gente tem muita coisa que limpar. Olha a aula 2 dos campos. A gente absorve muitas coisas de todos os lugares, tem os nossos registros acásticos aí, todas as nossas experiências da nossa jornada. Então, não é uma sessão que vai resolver, não é uma terapia milagrosa que vai resolver, não existe passe de mágica, que eu vou balançar a varinha mágica e vai tudo sumir, tudo estar resolvido. Não. Existem ferramentas maravilhosas, hoje sim,
Nós temos aí, né, a Era de Aquário está trazendo ferramentas assim incríveis. Por exemplo, a constelação, que a constelação ela amplia o nosso campo de visão sobre o nosso inconsciente, assim, gigantemente. Só que a constelação, ela faz o quê? Ela te mostra o caminho. Ela te amplia e te fala, olha, isso aqui você está vinculado a essa questão. O seu problema no nível mais profundo e mais inconsciente é isso. Constelação é um diagnóstico. Quando você está com algum problema no seu corpo, você vai lá e faz uma ressonância magnética, um PET scan, sei lá, uma tomografia, e aí essa onda eletromagnética desses aparelhos todos vão varrer o seu corpo, mostrar se tem alguma coisa errada e desequilibrada. E aí com esse diagnóstico na mão, você vai lá no médico e ele vai fazer um tratamento com você, vai te passar um tratamento, aliás. Se você não seguir o tratamento que o médico passou, vai resolver? Não, não vai. Você não vai se curar. Da mesma forma, você vai para uma constelação, você vai, abre o campo, toma consciência dos seus emaranhados, toma consciência que você está fora do seu lugar, muitas vezes, que você está agindo de uma forma inadequada. Se você pegar esse diagnóstico aí, vamos fazer uma analogia, né? Que a constelação está te trazendo e fazer nada com isso, nada vai acontecer. Então, gente, existe aí um véu, uma ilusão, de que a nova era vai resolver tudo, as coisas no passo de mágica. Não. Requer da gente autorresponsabilidade, requer da gente movimento. Aí você vê muita gente falando também de lei da criação, cocriação, vamos cocriar. Eu amo física quântica, adoro, estudo, faço os movimentos de cocriação sim, mas eu sei, olha a palavra, cocriação. Tem ação na palavra. Você tem que agir, não é só ficar visualizando, tentando alinhar pensamento com sentimento, vibração, não, para que isso materialize. Se eu não for lá pegar a mão, tirar a bunda da cadeira e for fazer a minha parte, não vai acontecer. Então, como eu falei no primeiro dia, né, dessa jornada, muitas coisas que eu vou trazer, às vezes vai doer um pouquinho. Por quê? Porque eu vou trazer algumas verdades. É pra gente remover os véus mesmo. Essa jornada é para a gente remover as ilusões que existem, as distorções, para a gente achar um caminho. Mas o que eu falo? Né? Eu falo por mim, por experiência de quem está nessa jornada aí há 10 anos. Né? A minha vida melhorou muito. Mas quando eu falo melhorou muito, nas questões materiais, sim. Evoluí bastante, ainda estou muito longe de onde eu quero chegar, estou no meu caminho, na minha jornada, no meu processo de cura sempre, porém, cada vez mais que a gente vai se dispondo a olhar, mais coisas vêm para a gente trabalhar. Então, melhora, por quê? Porque eu consigo hoje entrar no processo e sair dele muito rápido, eu consigo perceber que tem algo me travando, olhar para a dor que existe, olhar para a dinâmica que existe nisso, e sair dessa dor e ressignificar isso de uma forma mais rápida. Antigamente eu ficava anos trabalhando uma mesma questão, hoje talvez não seja necessário anos para uma mesma questão, às vezes vai muito mais rápido, tá? Então o que a gente ganha na nova era, o que a gente ganha nesse processo de evoluir, de olhar para as nossas coisas, é essa rapidez, é esse equilíbrio emocional, é maior liberdade emocional, maior liberdade de pensamento, e aí as coisas materiais, por consequência, fluem, por consequência, se encaminham, tá? Então essa é outro véu que a gente precisa tirar aí da era de Aquário, dessa nova era, e tirar de nós que somos índigos e que temos muito a fazer aí para ancorar essa energia. Tá? Então ficou claro, gente, a diferença, né, do propósito, do plano de alma, e de que não é necessário a gente saber o nosso plano de alma, mas de que é necessário essa conexão contínua aí com essa nossa essência, com o nosso eu superior, em meditação, em limpeza das nossos bloqueios emocionais, para que a gente possa estar mais conectada. Participação especial da Lili. Que a gente possa estar mais conectada aí, né, com essa condução
tá? Não vai deixar eu falar. Com essa condução, com essa guiança do nosso eu superior. E aí eu posso despreocupar. Isso é algo que eu quero que vocês internalizem. Quando eu faço o meu processo contínuo de conexão, de meditação com a minha essência, do meu trabalho de limpeza de crenças, de autodesenvolvimento, eu não preciso ter na mente consciente, né, do quaternário inferior, desenhado o que é o meu plano de alma, ou desenhado um propósito de vida ao longo prazo. Não, eu preciso estabelecer um propósito, uma motivação para esse momento, para agora. E aí, existem algumas dicas do macro, né? Do que é a missão da humanidade, para que a gente possa se nortear também. Então, a missão da humanidade, deixa eu ver quantas horas aqui, é evoluir, servir e curtir. Simples assim. Nós, enquanto seres humanos, viemos aqui para evoluir, para servir e para curtir a jornada. Então, o evoluir, né? A gente acabou de falar aqui muito disso. É eu melhorar emocionalmente, eu limpar as minhas crenças, eu cuidar da minha energia, cuidar do meu corpo físico. É evoluir em todos os aspectos, eu evoluir nas minhas relações, evoluir em tudo isso. Todo dia um pouco todo dia, sem pressa, sem cobrança. Por quê? Porque a gente tem que curtir o processo também. A gente tem que tornar essa jornada mais leve. Hoje de manhã eu falei, né? Eu tenho uma dificuldade com curtir. Eu sempre assim, às vezes até vou para os lugares, até me proponho, agora não que nós estamos em pandemia, mas até me proponho a fazer as coisas, mas internamente senti uma trava, de uma não permissão para desfrutar plenamente. E aí eu fui entendendo que isso é sistêmico e fui trabalhando tudo isso. Então a gente tá aqui para curtir também, a gente tá aqui para curtir essa jornada, essa questão, essa vida, né? Essa oportunidade de viver essa experiência humana. A gente precisa curtir, aprender a curtir, a desfrutar também disso. E servir, né? A gente tá aqui para servir uns aos outros. Lembra? A era de Aquário é a era da cooperação. É a era do somar. A gente, quando tá junto, né? Numa meditação, eu conduzo muitas meditações e eu percebo, eu faço muito trabalhos de grupo, então eu percebo muito essa força do grupo. Eu percebo muito como isso é exponencial, como isso se multiplica inúmeras e inúmeras vezes quando a gente está em grupo com o mesmo objetivo. Por isso que também é importante nós, enquanto índigos, cristais, arco-íris e afins, entender que a gente precisa se unir, entender que a gente precisa ir colocando a nossa voz no mundo, exercendo o nosso papel de trazer essa novidade, de trazer essa nova era, porque quando a gente se soma, quando a gente se junta no mesmo propósito, essa energia se multiplica, né? Isso se multiplica. Então, quanto mais nós, índigos e cristais e afins, estivermos alinhados com tudo isso que eu trouxe durante toda essa live, com esse movimento de cooperação, com esse movimento de servir, de contribuir com o outro, mas a gente recebe, porque agrega, e essa energia exponencialmente ela se multiplica muito e todos saem ganhando, todos contribuem. Desde a época lá, né, de Jesus, ele faz os milagres lá da multiplicação, né, e isso é a força do grupo, de uma energia alinhada e centrada numa mesma direção. E o meu convite com essa jornada é muito isso, da gente começar a despertar mais para a humanidade. E olha que eu adoro falar de tudo isso que eu tô falando aqui nessa aula de hoje. Ainda é uma aula muito do macro. Quem acompanhou as duas primeiras aulas viu eu falando que a gente vai vindo do macro para o micro. Cada vez mais eu vou ir vindo para as coisas mais da matéria, porque eu amo estudar a espiritualidade, mas eu tenho que trazer isso para a matéria, porque eu acredito na integração, eu acredito na cooperação. Então não adianta também a gente estudar tudo isso e não ir
com esse conhecimento e com essa postura para o dia a dia. A gente precisa trazer essa postura cooperativa para o dia a dia. A gente precisa trazer isso para nossa prática. Uma das grandes chamadas que eu sinto também é para trabalhar a integração. Integração da espiritualidade e matéria, integração do feminino e do masculino. A gente precisa integrar, a gente precisa cooperar. A nova era precisa dessa energia. Nós, enquanto seres humanos, precisamos dessa energia. Nós estamos cansados, todo mundo, de disputa, de conflito. Eu vejo dentro de casa, né, quantos casais chegam para mim, quantas pessoas chegam para mim para fazer constelação, para fazer ou terapias, e estão em conflitos dentro da própria casa, tá no relacionamento amoroso e tá achando que o outro é inimigo, né, numa postura de olhar para o parceiro como um inimigo. Como é que pode isso, né? Tá errado. E aí esquece, por exemplo, né, no relacionamento, quando eu olho o outro na disputa, quando eu olho o meu parceiro, meu companheiro, namorado, marido, aí o nome que vocês quiserem, né, seja lá a relação que você tenha, como nessa disputa, nessa velha visão da era de peixes, na visão do combate, do conflito, eu esqueço que é o meu relacionamento. Eu me relaciono com o outro, então o relacionamento é meu também. Então, se eu tô conflitando, eu tô destruindo o meu relacionamento, né? E eu brinco assim, nem que seja por egoísmo, haja na cooperação. Nem que seja para você ficar bem nessa história, haja pela cooperação. Então, a gente precisa muito, gente, ressignificar muitas coisas na humanidade, né? Eu trabalho com desenvolvimento emocional, eu trabalho com desenvolvimento pessoal, e eu vejo quanto ainda estamos adoecidos enquanto humanidade. E é um pouco desse chamado, dessa jornada, é para a gente olhar para isso tudo e pensar sobre tudo isso. E entender qual caminho é melhor que para mim, que é que eu quero seguir nesse momento, tá? Mas o meu convite, e isso quem tá falando, né, que eu tô trazendo aqui das missões da humanidade, evoluir, servir e curtir, isso não sou eu que falo, são inúmeras pessoas dessa frequência aí, já da nova era, que trazem isso. Isso vem de escritas muito antigas, de filosofias muito antigas, e até hoje a gente não entendeu e não aplicou. Então fica o convite para a gente também começar a entrar nessa energia. E para fechar a nossa aula de hoje, que nosso tempo está acabando, as nossas 3 missões com a gente mesmo, né? Assim, as nossas 3 missões individuais, essa evoluir, servir e curtir, da humanidade como um todo, e cabe pra gente, claro, que nós somos parte da humanidade. Mas a gente pode aprofundar um pouquinho nisso, né? Entender que eu tenho uma missão comigo mesmo, nesse evoluir. Eu tenho uma missão eu com o outro, né? Eu preciso aprender a me relacionar com o outro e começar dentro de casa. Começar com os nossos pais, com nossos irmãos, com os nossos familiares, né? Existe aí uma orientação espiritual que a gente tem pelo menos 9 pessoas com que a gente precisa cuidar e se relacionar e resgatar processos aí kármicos e processos de relação. E, por fim, eu com o mundo, né? Eu comigo, que é primeiro, isso também dá uma live só para isso. Meu primeiro compromisso é comigo, porque se eu não estou bem, eu não consigo ficar bem com o outro. Eu não posso tentar me relacionar com o outro se eu não estou bem comigo. Vai dar merda. Desculpa a palavra, mas é bem isso, tá? É bem isso. E depois eu com o mundo. E aí entra o meu servir ao mundo, né? Eu com o mundo entra muito no servir. E não precisa ser no trabalho. Eu posso servir o mundo de inúmeras, infinitas outras possibilidades. Propósito, servir, não está relacionado só ao trabalho. Eu posso servir ao outro, à era de Aquários, à humanidade de diversas formas, tá? Gente, então é isso que eu queria trazer. Eu vou falando muito, se deixar eu falo muito mais sobre esse tema, porque eu amo falar sobre esse tema.
Aliás, eu amo falar sobre... Eu amo dar aula. Depois eu quero que vocês me contem o que vocês estão achando dessas aulas. Inclusive, agora deve já estar lá no meu feed um post que eu vou fazer um sorteio de alguns livros, né, em agradecimento a vocês que estão participando, que estão me dando feedback aí no privado. E aí, para participar desse sorteio, que vai ser na nossa última aula, quinta-feira à noite, vocês têm que colocar lá nos comentários para mim algum aprendizado, algum insight que vocês tiveram nessas aulas. Ai, Mimi, obrigada! E então, vocês colocam lá, marca outras pessoas, convida outras pessoas para participar das outras aulas da jornada com a gente. E na nossa última aula da jornada, nossa 7ª aula, na quinta-feira à noite, eu vou fazer o sorteio desses 2 livros com os kits. Os kits são kitzinhos com incenso, um cristal. E também vou sortear uma sessão comigo, uma sessão terapêutica comigo online. Tá? Então já deve estar, eu programei o post, deve estar já no meu feed. Participem, compartilhem e me deem feedback do que vocês estão achando. Que se ficou dúvida, coloquem lá no grupo. Eu deixei o grupo aberto. Eu vou fechar ele daqui um pouco, mas vocês coloquem as dúvidas, amanhã eu abro de novo. Uma vez por dia eu vou abrir pra gente tirar dúvidas, quem quiser tirar por lá no grupo da jornada. E amanhã a gente tem aula. Amanhã é feriado, né? Eu esqueci que era feriado, porque eu não fico muito ligada nesse calendário, mas isso é assunto para uma outra aula, um outro dia. O meu calendário é a cosmologia maia. E então amanhã eu vou fazer de manhã 10 horas. Vou fazer a aula da manhã às 10 da manhã e à noite a gente mantém o mesmo horário, 20 e 20. E todas as aulas, a reprise de todas as aulas vão ficar disponíveis das 7 aulas até domingo. Então, quem perdeu alguma, quem não pode assistir algumas vezes no horário que eu tô fazendo, as reprises ficam disponíveis até domingo. Então, se tiverem alguma dúvida, coloquem aí também, me mandem, a gente vai esclarecendo. Amanhã a gente começa a vir um pouco mais perto, né? Pouco mais para as coisas mais práticas. Essas 3 primeiras aulas introdutórias foram mais macro mesmo, foram mais ligadas a essa questão maior, né? Do planeta, de quem nós somos, da humanidade. E aí a gente começa agora a adentrar questões mais do dia a dia, tá bom? Então, um grande beijo para vocês, muita gratidão por quem passou, para quem ficou, para quem vai ver depois. Beijo, boa noite. Até mais, até amanhã.